Saudação, pessoal. Prazer em conhecê-los todos. Ainda eu não conheço, mas vocês estão me conhecendo nesse momento. Algumas pessoas já entraram através do meu outro canal. Então, aqui nesse canal, pessoal, vou falar um pouco mais de natureza, literatura, ciência e coisas desse tipo. E hoje eu trouxe para vocês uma coisa que eu acho que, cara, para mim é um livro que vale ouro, tá? É o livro, na verdade, que me inspirou a começar a pesquisar sobre a história de Curitiba e sobre a história do Paraná e, enfim, isso vai puxando esse novelo de lã sobre todos os outros assuntos, que é o livro de Uma Viagem pela Comarca de Curitiba de Saint-Hilaire, tá? Esse livro aqui é, na verdade, a tradução dos escritos originais do Saint-Hilaire, que é um botânico francês, que foi contratado pela monarquia, aristocratas brasileiros, para fazer um levantamento geral do Brasil. Então, ele, de 1919 a 1922, ele viajou pelo Brasil e os escritos dele foram separados em vários livros. Esse aqui é a parte que é relativa a Curitiba, que ainda era província de São Paulo, tá? Então, esse aqui, para mim, particularmente, eu acho que é o melhor documento que tem sobre Curitiba do período final do Brasil colônia, tá? Que trata melhor, assim, e mais bem descrito. Tem outros também, possivelmente eu posso trazer eles, mas esse aqui, para mim, é o melhor deles. Então, o Saint-Hilaire é um botânico, ele é um cara que viveu de 1779 a 1853. Então ele não chegou a ver o estado do Paraná ser criado, porque o estado do Paraná foi criado depois disso, né? E ele foi embora do Brasil em 1922. Então, aqui a gente trata a província de Curitiba porque era a província de a comarca de Curitiba, né? Que era a província de São Paulo. Então, aqui a capa muito legal, né? Tenho aqui a descida da serra aqui, que ele faz com mulas, né? Então, já dá para ter uma ideia. Para mim, particularmente, o Brasil colônia é tipo o faroeste americano que a gente não teve, né? Quer dizer, teve nesse contexto, né? Então, dá para fazer um paralelo muito próximo ao que a gente tem como referência do faroeste americano. Então ele sai de Piracicaba, ele sai de Sorocaba, e ele desce sentido Curitiba, ele passa por Castro. Então aqui o livro começa descrevendo os Campos Gerais. Então ele começa a descrever Castro, como é que é a economia, como é que é os costumes e tudo. Ele fala um pouco sobre Ponta Grossa, a gente fica na expectativa de que ele fale sobre Ponta Grossa, mas Ponta Grossa parece que era uma coisa muito pequena na época, assim, e praticamente passa batido, assim. Ponta Grossa era quase que uma vila, assim. E aí ele chega em Curitiba e ele diz como ele faz um levantamento topográfico, demográfico de Curitiba, diz quantos eram os escravos, quantos eram os pedreiros, quantos eram os advogados, médicos e tudo mais, e como era ali o Largo da Ordem e tudo, e como era a questão da relação com os indígenas, né? Já na parte dos Campos Gerais, ele já fala muito dos indígenas, né? Então ele fala sobre como que se acontecia as invasões dos indígenas às fazendas, como eram os ataques dos homens brancos aos indígenas, os sequestros que eles faziam. Ele relata tudo muito certinho, assim, sabe? Porque ele é um cientista, então o relato dele, assim, é um relato, é uma visão bastante isenta da realidade, assim. Então eu gosto muito desse livro. Esse livro tem 189 páginas, 182 páginas. É um livro que, assim, eu acho que é fundamental para quem quer saber um pouco mais sobre a história de Curitiba. Então fica a dica para vocês, da edição Farol do Saber, Saint-Hilaire. Isso é muito fácil de ser encontrado em PDFs por aí, porque é um livro que não está mais em edição. Foi editado em 1995 e ele, assim, né, não tem previsão de ser editado de novo, então é muito fácil encontrar PDFs dele pela internet e eu recomendo para vocês essa leitura, tá? Eu vou ler um trechinho aqui para ir
aguçando a curiosidade de vocês. Então vamos ver aqui. Ele fala, sim, eu acabei não contando, né? Ele passa por Paranaguá, ele vai para Curitiba, ele vai para Paranaguá, então ele conta toda a história de como funcionam os funcionários públicos da colônia, como era a questão do contrabando pelo Porto de Paranaguá, todas essas coisas que a gente vive hoje com contrabando de produtos chineses e tudo mais, né, de ser taxado, não ser taxado, essas coisas, a gente vê que acontecia também nessa época com contrabandos ingleses vindo pelo Porto de Paranaguá. Então, esse livro realmente é um livro assim que vale muito a pena, né? Então ele fala assim: o coronel queixou-se bastante da vizinhança dos índios inimigos, que às vezes atacavam as propriedades dos paulistas. Paulistas eram os curitibanos. Como a população branca tivesse diminuído a partir de certa época, por razões que explicarei em breve, os selvagens tinham se voltados mais audaciosos, e a seca de 1819, cujos tristes efeitos também experimentaram, contribuiu para o aumento dessa ousadia. Fazia um pouco tempo eles tinham invadido os passos do coronel e mataram alguns cavalos e comeram a sua carne, coisas que jamais haviam feito até então. Poucos dias antes da minha chegada, eles tinham sido vistos rondando a vizinhança da casa-sede. O coronel mandou buscar imediatamente alguns de seus soldados e persegui-los, e fazia poucas horas que eles haviam chegado à fazenda quando vi aparecerem 8 homens a cavalo, bem armados e prontos para marchar contra o inimigo no dia seguinte. O inimigo eram os índios. Alguns deles já tinham tomado parte nessa espécie de caçada e me deram algumas informações sobre a maneira como faziam. Procuravam com cuidado os rastros dos índios e, quando os descobriam, seguiam até que chegasse à sua morada, caindo sobre eles de surpresa. Os homens empreendiam fuga sem se defender e logo ouviam os tiros de fuzil. Os atacantes apoderavam-se das mulheres e das crianças. Terrível isso, né? Como os índios, esperando vingar-se habitualmente, armavam emboscadas no caminho por onde os brancos passavam. Estes faziam outro circuito para evitar o retorno. Os paulistas dão aos bugres, que são os índios, vizinhos de Jaguaraíba, o nome de coroado, porque, segundo eles, dizem que os selvagens costumam fazer no alto da cabeça uma pequena tonsura que em português dá seu nome de coroa. Segundo os relatos unânimes dados pelas pessoas mais instruídas desse lugar, os índios constroem casas com paus cruzados à maneira dos brasileiros e cobrem com folha de bambu ou palmeira, mas não rocam as paredes com barro e fazem a casa extremamente comprida, de maneira que várias famílias moram numa mesma moradia. Esses selvagens cultivam feijão, milho e, ao que parece, não são totalmente estranhos a algum tipo de indústria. Um dos soldados da milícia que estava vindo da fazenda, mostrou uma saia de uma mulher coroada, feita de um tecido muito grosseiro, é bem verdade, mas extraordinariamente resistente. Então, esse é o tipo de relato que eu acho que você vai encontrar nesse livro e acho que talvez você goste. Então, conta a história dos ataques, né, dos homens brancos aos indígenas. E uma coisa que é importante considerar nesse livro é que a visão é a visão de um europeu de 1800. Então, é isso que tem que ser levado em consideração. E é claro que é uma visão completamente diferente da visão de hoje, né? Então, é isso. Então, eu deixo aqui para vocês a sugestão, tá, desse livro, que é Saint-Hilaire, que dá o nome àquela rua que tem hoje no Água Verde, né, Saint-Hilaire. Viagem pela comarca de Curitiba. Beleza? Abraço, até mais.